O Ministério da Fazenda ainda não recebeu a documentação necessária para começar a analisar o empréstimo de 20 bilhões de reais pedido pela estatal, dinheiro que sustenta o plano de sobrevivência do serviço de postagens. Sem essa documentação, nada anda. Os Correios estão no vermelho desde julho e já acumulam 6 bilhões de reais de prejuízo no ano. A liberação da linha de crédito só pode acontecer depois que o Tesouro analisar o dossiê técnico e até ontem à noite nada tinha sido protocolado. O empréstimo foi montado com um consórcio de bancos, mas ainda tem entrave. A taxa proposta hoje é de 136% do CDI, acima, portanto, do limite de 120% que o Tesouro aceita para operações garantidas pela União. E isso precisa ser negociado, isso precisa ser renegociado. No plano dos Correios, a primeira parcela sairia ainda esse ano para recompor caixa, pagar dívidas e evitar descumprimento de contratos em 2025. Internamente, a leitura nos Correios é que a autorização precisa sair rápido, sob risco de inadimplência generalizada e até paralisação de serviços já em 2026. E em meio a essa crise financeira nos Correios, o governo considera flexibilizar a meta fiscal das estatais no ano que vem. A Cristiane Norberto é quem volta aqui com a gente para poder explicar um pouco, né, dessa história toda. Cris, estou me sentindo maravilhada aqui, hein? Com 2 visitas suas assim, agora aqui pela manhã, minha querida. Explique então para a gente essa história. Bom dia novamente para você. Bom dia de novo, Débora. É só você e a nossa querida editora Lígia pedirem que eu volto. Ó, que eu te faço ir para 7 horas da manhã ali no Morning Call, hein? Aí eu já acho que é um pouquinho difícil, mas a gente sempre abre uma exceção, tanto para você quanto para a Liginha. Atualiza pra gente, querida, bom dia. Mas te falando também, né, esse empréstimo, né, dos Correios, essa documentação ainda não chegou, né? Ontem à noite, quando eu conversei com alguns integrantes aqui do Ministério da Fazenda responsáveis, né, justamente para analisar essa situação, né, esse pedido de empréstimo, ainda disseram que não tinha chegado formalmente. Hoje de manhã tentei uma atualização e ela também ainda não chegou. Uma das questões, e aí já é indo, né, para uma apuração direto dos Correios, é de que, por exemplo, ainda precisam ajustar alguns pontos com relação ao próprio empréstimo com os bancos, né? Tem ali algumas questões de fato de documentação, questões que eles precisam ajustar diretamente com o banco, são questões mais operacionais que aí de fato atrasam, então, portanto, o envio desses documentos para o Tesouro Nacional. E aí o que acontece no meio de tudo isso, né? A gente conseguiu confirmar uma informação publicada pelo jornal Estado de São Paulo e pela Folha de São Paulo, que é justamente mudar a meta das estatais para 2026. Hoje, no atual projeto de lei de diretrizes orçamentárias que foi enviado pelo governo federal no começo desse ano, ali por volta de março, mais ou menos, abril, já consta, né, uma certa gordura para esse déficit das estatais para 2026 de 6,7 bilhões de reais, né? Mesmo que o governo ainda não tivesse prevendo, né, não tivesse visto esse rombo dos próprios Correios, né, desde julho, como você já estava trazendo, já estava constando, então, portanto, nessas previsões do governo de que poderia piorar essa situação em 2026. A gente lembra também que na semana passada o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que essa situação dos Correios é muito ruim e pode sim afetar o planejamento fiscal do ano que vem. Então, o governo agora, em 2025, por conta desse bloqueio que foi feito, né, nesse último relatório de avaliação de receitas e despesas em 3 bilhões de reais, cortando ali algumas das despesas discricionárias, né, justamente para suprir essas obrigatórias, conseguiu então, portanto, manter esse patamar dos Correios, né, sem que precisasse alterar a meta para esse ano. Mas para 2026 a situação está muito ruim. E os Correios, né, como você já estava trazendo, eu expliquei um pouquinho mais no começo, dependem desse empréstimo de 20 bilhões de reais que eles querem, inclusive, que já seja depositado ainda este ano para começar a fazer toda essa reestruturação. Ainda não enviou essa documentação
para o Tesouro Nacional, para que possa, então, portanto, fazer essa análise, né, se de fato vai ter essa garantia da União. Então, por mais que os Correios tenham já aprovado esse plano de reestruturação, ainda tem várias questões e o governo já está querendo se antecipar justamente para que no ano que vem não tenha prejuízo fiscal. O nosso repórter Fabrício Julião também apurou com lideranças do Congresso Nacional de que a situação das conversas com o governo é muito ruim para que o governo consiga fazer essa alteração agora na LDO. No entanto, é permitido que no ano que vem o governo envie, né, um pedido justamente dessa alteração para o Congresso, o que pode, né, trazer um pouquinho mais de alívio, porque afinal de contas pode passar esse momento de conflagração de governo com o Congresso Nacional e aí a equipe econômica faz esses ajustes. Agora a gente tem que ver que horas e que dia os Correios vão enviar essa documentação e se de fato se concretiza, então, portanto, essas previsões da equipe econômica. Volto com você. Obrigada, querida, por todas as atualizações. Bom trabalho aí para você.